Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o plano, o suposto plano para assassinar o Lula e o Alckmin, que foi descoberto pela Polícia Federal, e que foi elaborado supostamente por militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro, tá? Os Kids Pretos ou os Kid Preto. A gente ainda tem que combinar como é que vai ficar o plural desses agentes, né? O que aconteceu? A Polícia Federal mandou esse relatório aqui que a gente vai analisar, de mais de 200 páginas, para o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de 4 militares do Exército envolvidos, né, nessas forças especiais. Se eu não me engano, eram 3 oficiais intermediários e um general. O que a PF encontrou? A PF encontrou um plano de golpe de Estado. Tá? Esse era um plano maior. Tá? Isso é importante que vocês entendam. A PF supostamente encontrou, um plano maior. Isso aqui eu estou dizendo supostamente porque a defesa ainda não falou nada, tá, gente? Isso aqui é tudo alegação da Polícia Federal. A defesa pode chegar e destruir o inquérito. Então, isso aqui é tudo, né, em fase de inquérito policial. A Polícia Federal encontrou um plano de golpe de Estado maior, que seria dividido em algumas fases. E dentro desse plano, um dos objetivos desse plano seria incapacitar o ministro Alexandre de Moraes de reagir. E por que isso é importante, a gente ter essa noção do plano maior? Porque em determinado momento a Polícia Federal encontra um grupo de WhatsApp chamado Copa 2022, no qual determinadas pessoas, determinados militares integravam esse grupo e fizeram, dia 15 de dezembro de 2022, um evento, assim, eles participaram de uma ação que ainda não está totalmente esclarecida, mas que supostamente fez parte desse plano maior aqui e de que seria eliminar o ministro Alexandre de Moraes. E por que que eu vou... por que a gente tem que ser crítico disso, tá? Porque é uma coisa muito séria, né, obviamente, mas que a princípio, esse relatório da PF aqui, ele não consegue identificar um link de uma forma mais concreta, tá? Isso é uma suposição que, que a Polícia Federal fez. Mas a gente vai analisar, tá? A gente vai analisar tudo. Então aqui vocês podem ver o início, gente, e vamos analisar por alto, porque são mais de 200 páginas, a gente vai ter que ficar aqui umas 4 horas, então eu vou fazer aqui com vocês por alto. E eu queria que vocês observassem primeiro isso aqui, ó, esse quadro aqui, essa tabelinha aqui. Estão vendo? Aí tem três colunas. Então, só explicar para vocês. Isso tudo está sendo investigado dentro do inquérito 4874, que é o inquérito das milícias digitais. O inquérito das milícias digitais, ele vem depois do inquérito dos atos antidemocráticos. Esse inquérito dos atos antidemocráticos foi feito pela Polícia Federal, né? Só que quando ele chegou na PGR, a Lindora Araújo, né, que na época era chefiada pelo Augusto Aras, ó, a PGR, mas quem recebeu foi a Lindora. Ela mandou arquivar esse inquérito e ela detonou o trabalho da Polícia Federal, dizendo que ela tinha desviado o objetivo do inquérito, feito uma série de suposições, enfim. E aí depois o ministro Alexandre de Moraes, para não perder as provas desse inquérito, que era o 4878, o inquérito dos atos antidemocráticos, ele fez o seguinte: beleza, o Ministério Público está mandando eu arquivar esse inquérito, porque, gente, quando a Polícia Federal apresenta o relatório para o Ministério Público, e se o Ministério Público quiser arquivar, isso aqui eu estou falando na PGR, tá? Não na primeira instância. Os ministros do SF não têm o que fazer. Mas, enfim. O ministro falou assim, beleza, está mandando eu arquivar? Vou fazer o seguinte, vou arquivar sim, mas eu vou abrir um outro inquérito, eu vou ser o relator, ou seja, já existe aí um vício, na minha opinião, um vício de origem, porque o ministro Alexandre de Moraes não tem o poder de ficar abrindo inquéritos infinitos e se autodenominando relator de todos por uma suposta conexão. Quem deveria fazer isso era o presidente do STF, quem deveria abrir o inquérito era o presidente do STF. Mas, enfim, ele fez isso, se nomeou relator desse inquérito novo e passou a tocar o que a Polícia Federal tinha encontrado neste outro inquérito anterior. E aí surgiu o inquérito das milícias digitais para investigar
ataques às instituições e a pessoas, autoridades, né, do Estado, que estavam sendo realizados na internet. E por que que isso assim, é uma informação crítica? Porque esse inquérito novo das milícias digitais, ele começou a ser desvirtuado. E por quê? Porque além de investigar milícias digitais, ele passou a investigar, vamos lá, vamos ver aqui, ataques virtuais a opositores desse grupo. Ok, né? Inquérito das milícias digitais, ok. Ataque às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. É meio estranho. Ataque às vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias na pandemia. Já desvirtuou. Já desvirtuou, gente, pelo amor de Deus. Um inquérito que é para investigar ataques virtuais a opositores, aí ele investiga também ataques às vacinas contra a Covid-19, mas calma. Ele investiga também uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, que era aquela questão da venda de joias que o Bolsonaro estaria envolvido e tal. Ou seja, nada a ver com milícias digitais. E depois ele ainda investiga, por último, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, gente, o que aconteceu? Né? E dentro daquela questão que eu falei do uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, que era o uso das joias, também está sendo investigado. É muita maluquice. Está sendo investigado também, dentro do inquérito de milícias digitais, está sendo investigado a inserção de dados falsos para a carteira de vacinação. Então, assim, é um inquérito que investiga tudo. Né? E aí, gente, o preocupante disso é porque isso torna o ministro Alexandre de Moraes o juiz universal do Brasil. Ele pode investigar tudo dentro desse inquérito das milícias digitais. Agora, a Polícia Federal supostamente entregou o relatório desse inquérito aqui, né, da 4874, hoje, né, dia 21 de novembro. Mas até então, o ministro Alexandre de Moraes poderia investigar qualquer pessoa por qualquer coisa. E por quê? Porque começaram a ser incluídas nesse inquérito aqui questões que não têm nada a ver com o objetivo original do inquérito, que era ataques virtuais a opositores na internet. E aí ele vai disso para a investigação de carteira de vacinação, falsificação de carteira de vacinação. Gente, aí ele investiga o que ele quiser, entendeu? Mas beleza, vamos lá, vamos continuando. Continuando, senão a gente para só nessa primeira preliminar. Né? Aqui tem uma conversa do Cid, né? Ele vai demonstrando as conversas do Cid com outros militares, mas aqui a gente chega nesse evento denominado Copa 2022, que foi encontrado no celular de um desses militares das Forças Especiais. Esse evento ele foi executado no dia 15 de dezembro de 2022. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que ele fazia parte desse plano maior de golpe de Estado? E por quê? Por que a Polícia Federal está dizendo isso? Porque no dia 16 de dezembro de 2022, esse plano maior previa a instauração de um gabinete de crise que seria chefiado pelo general Heleno e coordenado pelo general Braga Neto. E um dos objetivos desse gabinete de crise, né, seria, obviamente, tutelar o país, mas um dos objetivos dessa ação maior seria a neutralização do ministro Alexandre de Moraes. E essa ação desse grupo Copa 2022 foi executada no dia 15 de dezembro de 2022, um dia antes da suposta instauração do gabinete de crise. Vamos lá. Os militares que integravam esse grupo, né, fizeram codinomes: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. Eles pegaram celulares frios, telefones frios, né, que estavam em nome de terceiros, né, e para tentar ali não ser rastreados, né. Mas enfim, aqui, gente, eu vou pular isso aqui porque a PF perde muito tempo tentando identificar quem seriam esses militares que estavam presentes nesse grupo e como ela poderia colocar esses militares no dia da ação lá do 15 de dezembro. Tudo isso para pedir a prisão deles. Aqui, gente, aqui é dito
que um desses militares estava posicionado, né, em determinada localidade de Brasília, e ele manda mensagem, né, para os seus superiores, né, para os planejadores do grupo, perguntando: e aí, o que eu faço? Aí eles: olha aí, aguarda, não sei o que e tal. E aí acaba que eles desistem, né, porque eles mandam uma informação no grupo de que o STF aqui, ó, que o STF adiou a sessão que eles estavam tendo. Aí ele pergunta: tô perto da posição, vai cancelar o jogo? Abortar, sei lá o quê. Isso depois da notícia de que o STF teria adiado uma votação. Então, não existe dentro desse grupo essa confirmação. Não, esse grupo aqui é para matar o Alexandre de Moraes. Não existe isso. O que a PF faz é um raciocínio para chegar à conclusão de que o gabinete seria instaurado no dia seguinte. O objetivo desses militares um dos objetivos era incapacitar o ministro Alexandre de Moraes. Logo, no dia 15, muito provavelmente, essa ação realizada por esses agentes da Força Especial, das Forças Especiais, era sim um plano para eliminar o ministro Alexandre de Moraes. Mas isso, gente, é uma suposição, tá? Até aqui. Eu não sei o que o Cid falou, tá, gente? Porque o Cid deu um depoimento hoje. O Cid deu um depoimento hoje, gente, na Polícia Federal, porque surgiu na imprensa de que a Polícia Federal teria resgatado umas conversas no celular do Cid, de que ele teria omitido informações na delação dele. E aí, em vez de simplesmente cancelar a delação, né, porque o cara supostamente teria mentido, né, na delação, omitido informações, ele não pode fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes marcou um novo depoimento, e aí o Cid foi lá. Só que antes do Cid chegar para dar o depoimento, a imprensa já vazou que ele seria um dos indiciados nesse inquérito aqui de tentativa de golpe de Estado. Então a pessoa vai depor já sobre a informação de que ele é indiciado no inquérito, né, que ele vai tratar. Enfim, eu, particularmente, acho isso meio absurdo. Né? Acho que é uma forma de pressionar a pessoa a falar o que você quer que ela fale. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes iria conduzir pessoalmente a oitiva do Cid, coisa que ele não fez antes. Isso é novo também, mas tudo bem. Então, o Cid, pelo que deu para entender aqui desse relatório, ele não estava nesse grupo aqui do Copa 2022, tá, gente? Olha lá, abortar. Isso tudo depois da informação aqui de que o STF adiou a sessão. Vamos para a próxima informação. Estão vendo? Isso aqui é tudo deles da Polícia Federal tentando identificar quem são os militares que estavam envolvidos nesse grupo. E aqui uma coisa que eu achei interessante. Aqui tem uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, né, falando o seguinte: eles tinham 3 planos. O primeiro plano era no domingo, as forças especiais viriam de Goiânia. Sem pessoas das forças oficiais também é um exagero. Mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era no meio do caminho, para Goiânia, papapá. E aqui o ministro Alexandre de Moraes dá uma declaração, né, sobre as forças especiais, sobre o exército. E aí, um militar envia essa declaração para um outro e diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes expressamente disse que o exército brasileiro é uma milícia, inclusive nominando o batalhão de forças especiais de Goiânia como sendo um reduto de 100 sicários que estavam planejando o assassinato dele. E aí o outro diz: nossa, não sei o que e tal. Aí ele fala assim: só vergonha, o mal não recua. Aí o outro fala: haverá algum contraponto do bem? Aí o cara fala: tem que haver. Então, isso me lembrou um episódio, gente, 100 anos atrás, na eleição. Me lembrou, ótimo, né? Um episódio de 100 anos atrás, que foi durante a eleição presidencial do Brasil de 1922, entre o Arthur Bernardes e o Nilo Peçanha, que brotou na imprensa umas cartas falsas de que o Arthur Bernardes, na qual, né, o Arthur Bernardes estava xingando oficiais do Exército, principalmente o general
Hermes da Fonseca, que ele chamava de sargentão sem compostura, entre outras coisas, e ele ofendia também o exército. Então isso causou, na época, um ressentimento muito grande entre os oficiais e o candidato Arthur Bernardes. Isso foi para o clube militar, teve perícia, não sei o que, depois chegaram à conclusão que as cartas eram falsas. Mas isso criou um ressentimento muito grande entre o Arthur Bernardes, o candidato a presidente, e parcela, né, dos oficiais do Exército Brasileiro. E o Arthur Bernardes acabou sendo até vitorioso nas eleições. Né? Mas vamos lá. Aí aqui, gente, a Polícia Federal identifica como sendo um dos integrantes desse núcleo dos Kid pretos, o general Mário Fernandes, como se ele fosse uma espécie de liderança radical dentro desse núcleo militar de integrantes de forças especiais, etc. e tal. E aí diz a Polícia Federal que esse general foi responsável por elaborar um plano de assassinato do presidente Lula, Geraldo Alckmin e de uma terceira pessoa. Isso aqui é importante, gente. Esse general, Mário Fernandes, ele estava presente nos acampamentos que aconteciam antes do 8 de janeiro, lá em Brasília. Porque as pessoas ficaram acampadas desde novembro, dezembro e depois só no 8 de janeiro, né, que acabou os acampamentos. Estão vendo aqui, ó? Desde o dia 2 de novembro, esse general estava presente, até lá, a última foto é 18 de dezembro. Mas ele passou lá, né, nesses acampamentos, né, e ele tentava utilizar esse pessoal lá, que estava lá, que estava lá acampado, como uma espécie de forma de pressionar os superiores dele a realizar algum tipo de manobra. Isso aqui, o que está dizendo, quem está dizendo isso é a Polícia Federal, tá? Pode ser que o general apresente a defesa dele e tudo vá para o saco, mas quem está dizendo é isso aí é a Polícia Federal. E esse outro militar aqui, gente, é muito importante também, o Velame. Pelo que eu entendi, o nome dele é Velame. Tá? Ele vai falar uma coisa mais para frente, né, que é muito importante. A imprensa destacou só essa frase aqui, ó, só essa parte aqui, que ele fala assim, não, Bolsonaro tinha que se reunir com a rataria, não pode ter o Paulo Guedes, o pessoal do TCU, a AGU, não, tem que ser a rataria. Aí a imprensa destacou isso aqui, só que ele falou umas coisas muito mais pesadas e importantes. Isso aqui também é importante, gente. Essa fala aqui do general Mário Fernandes. Ele diz o seguinte, Cid, boa noite, meu amigo. Não, ele disse, Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa, papapá, não sei o quê. A primeira, são duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma. Vagabundo é que ele está se referindo ao Lula. Não seria. Não, que o Lula não seja, ou seja, vagabundo. Não seria. Não vou te dar a oportunidade de me processar, Lula. Não vou dizer que você é vagabundo. Não vou fazer isso. Nunca, nunca direi que você é um vagabundo. Jamais. Que isso. Longe de mim. Não seria uma restrição. Não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Então ele diz o seguinte, o Mário Fernandes está dizendo que ele conversou com o Bolsonaro teria autorizado que ele fizesse uma ação até o dia 31 de dezembro. Só que, gente, percebam como isso é contraditório com o que a gente tem sobre o 8 de janeiro. O governo do Bolsonaro termina no dia 31 de dezembro. O 8 de janeiro acontece com o Bolsonaro fora da presidência, com outros militares no alto comando, principalmente, se não me engano, o Lula já tinha trocado o comandante do Exército, que existia uma suspeita de que ele fosse nomear o Cid para o Batalhão de Forças Especiais de Goiânia, e aí ele achou melhor trocar logo, mas enfim. O 8 de janeiro acontece, as pessoas na época disseram assim, como é que isso aí era golpe? Eles estavam só esperando uma GLO, que o Lula fizesse uma GLO para o exército entrar
e assumiu o governo. Então vejam que isso, o que o Mário Fernandes diz, contradiz com o que foi dito sobre o 8 de janeiro, porque ele fala aqui que o Bolsonaro só autorizou a ação até o dia 31 de dezembro. O 8 de janeiro já estaria desautorizado pelo presidente da República. E outro detalhe, né, essa questão da GLO, né, do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes disse que as pessoas que estavam acampadas no 8 de janeiro estavam recebendo instruções para provocar uma GLO. O ministro Alexandre de Moraes já disse isso, que as pessoas acampadas antes do 8 de janeiro tinham recebido instruções para provocar uma GLO. Até agora, não foi dito nada disso aqui nesse relatório. Nada. A gente vai ver no relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Mas aqui não foi dito nada, não foi provado isso, não foi citado isso em momento algum. E dois, em alguns documentários, né, que foram feitos, se não me engano, pela Globo News sobre o 8 de janeiro, quem diz para o presidente Lula que deveria ser necessária uma GLO é o general G. Dias, que era um general próximo ao presidente Lula. Não foi o Mário Fernandes aqui, um general próximo ao Bolsonaro, que chegou para o Lula e falou, faz uma GLO aí, faz uma GLO que vai dar jeito. Aí e as pessoas dizem, meu Deus, não, GLO não sei porque vocês querem tomar o governo. Quem apresentou a solução da GLO foi o G. Dias, general próximo e amigo do Lula. Isso é uma outra, né, narrativa sobre o 8 de janeiro que a gente teria que ter mais tempo, mas vamos continuar aqui. Olha, isso aqui também é importante. A partir de semana que vem, isso aqui foi no dia 8 de dezembro. A partir de semana que vem, das duas uma, ou os movimentos de manifestação na rua, os acampamentos, ou eles vão esmaecer, ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo, mas pode esmaecer também. Vou te mandar um vídeo aqui abaixo da situação em frente ao PDC no Rio de Janeiro. Deve ser posto de comando, alguma coisa assim. Tá ok? Então, vejam que esse militar, ele admite que eles poderiam perder o comando, entre aspas, dos manifestantes, que, na minha opinião, foi o que ocorreu no 8 de janeiro. Isso aqui é importante também, gente. É o Mário Fernandes conversando com o Velame. Eles estão conversando sobre o alto comando do Exército. E aí o Mário Fernandes diz o seguinte: negão, eu estou começando a pensar que as Forças Armadas estão do jeito que o general Teófilo colocou mesmo no texto dele hoje, certo? Estão esperando a decisão política, essa decisão sobre uma tentativa de golpe. Se não, tentativa não, né? Realização de um golpe. Se não houver essa decisão política, não vão fazer nada. Ele diz o seguinte: tem um dissidente lá, tem os filhos, né? Filha da tal pessoa, mas nós sabemos que é um colegiado. 5 caras não iam interferir tanto assim. Estão fazendo um excelente trabalho, mas não iam interferir tanto assim. E aí esse Velame diz o seguinte: que de preto, 5 não querem, 3 querem muito e outros zona de conforto. É isso, infelizmente. Então o Velame faz uma revelação aqui muito importante de que no alto comando do Exército, pelo que o Velame está dizendo, 5 não queriam um golpe de Estado, 3 queriam muito e outros zonas de conforto. Nós temos o nome desses possíveis 5 generais que não queriam um golpe de Estado, que foram generais que começaram a ser chamados de melancia publicamente. Era o general Richard, acho que é Richard Nunes, o general que virou até o comandante atual, se não me engano. O nome dele é Tomás alguma coisa, acho que é Tomás. Esqueci o nome dele, gente, desculpa. E aí esses outros 3 eu não sei quem são. Provavelmente o Gomes Freire estava aí nesse meio. Tá? E aí ele diz o seguinte: a lição que a gente deu para a esquerda é que o alto comando ele tem que acabar. Se cria um general de 5 estrelas ou se promove, se mexe na promoção de generais,
e só se promove nos próximos 8 anos só um general 4 estrelas, como é nos outros exércitos. Aí acaba essa palhaçada de unanimidade. Então, o que ele está dizendo foi o seguinte: o alto comando se reuniu, os generais 5 estrelas se reuniram e disseram: ó, só tem alguma coisa que foi unânime. É o que o Velame está dizendo. E aqui surge uma coisa muito importante, gente. Um detalhe que passou batido. Prestem atenção. Pô, eu pedi pro pessoal ir lá para a casa do presidente. Lotaram, ficaram 3 horas lá e ele nem apareceu. Deve estar com vergonha, né? Tá falando do Bolsonaro. E depois ele diz: aí pedia pro pessoal ir lá para a casa do Arthur Lira. Aí, pô, eu tô com vergonha de pedir. Pô, ele que tenha coragem moral, pelo menos até quinta-feira, falar que não quer mais, né? Pro pessoal, pelo menos, passar o Natal em casa. Que foi cogitado mandar um pessoal para casa do Arthur Lira. Como assim? O Arthur Lira não está sendo investigado não por causa disso? Chegou a nada não? No Arthur Lira? Deveria, né? E aqui ele vai falar o seguinte: planejamento punhal verde e amarelo, tá? E associação com o evento Copa 2022. Esse punhal verde e amarelo é o plano de assassinar o presidente da República, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin e mais uma terceira pessoa não identificada. O que a Polícia Federal diz foi o seguinte: o general Mário Fernandes imprimiu isso aqui no Palácio do Planalto enquanto o Bolsonaro estava lá. Logo, isso é um indício de que o Bolsonaro sabia desse plano. E aí eu me permito discordar. Não é. Não é indício. A menos que tenha alguém que, né, tenha soprado essa informação para o Bolsonaro, mas a princípio não é. E aqui é a detalhe, né, vamos dizer assim, a explicação, né, de como o plano ia funcionar, etc., armamento, papapá, não sei o quê. Aqui são os 3 alvos: o Jeca, o Joca e o Juca. O Jeca, considerando a vulnerabilidade do seu estado atual de estado... Ixi, estou ficando maluco já. Considerando a vulnerabilidade de seu estado atual de saúde e sua frequência em hospitais, envenenamento ou uso de química, remédios que lhe causam colapso orgânico. A sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos 3 poderes, sob tutela principal do PSDB. Isso aqui, gente, não faz sentido nenhum. Por que do PSDB? O PSDB é nanico. A Polícia Federal diz que o Jeca seria o Lula. Então isso aqui é um plano de eliminar o Lula. Mas assim, não faz sentido colocar qualquer tipo de importância no PSDB. Mas tudo bem. O Joca seria o Geraldo Alckmin. Aqui ele diz o seguinte, o plano diz o seguinte: considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Neutralização de quem? Do vice-presidente. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Então também tiraram o Alckmin para nada aqui. E o terceiro, que é o Juca. E ele diz o seguinte: como a iminência parda do 01, do Lula, e das lideranças do futuro governo, a sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Isso aqui, esse aqui, o Juca, ninguém sabe quem é. Não tem suspeita sobre ele. Porque foi uma coisa muito genérica mesmo. Né? Isso aqui foi achado também, e que seria o tal Gabinete Institucional de Gestão de Crise, que seria instaurado no dia 16 de dezembro. Aí vocês vejam aqui. Chefe, General Heleno. Coordenador-geral do Gabinete de Crise, General Braga Neto. Ativação 16 de dezembro de 2022, um dia depois da ação do Grupo Copa 2022. E aqui foi achado com o senhor Heleno Ferreira Lima, que é um dos militares que esteve presente numa reunião de novembro de 2022 na casa do General Braga Neto. Esse plano maior que eu falei para vocês está aqui. E esse plano, uma das linhas, era a neutralização da capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Aí aqui ele vai elaborando esse plano, que seriam em várias fases, que acabaria mais ou menos em agosto de 2023, começaria no final de 2022,
para estabilizar o país, né, dar o golpe, estabilizar o país, mas enfim. Ele pede a prisão, a Polícia Federal aqui, gente, pede a prisão preventiva dessas pessoas. Mas o que me chamou a atenção foi de que, primeiro, olha os argumentos de uma dessas prisões. Posto isso, considerando o seu perfil, a gravidade das condutas praticadas frente ao contexto, apresenta-se como investigado que, usufruindo de liberdade plena, pode colocar em risco a ordem pública e até mesmo a efetiva coleta de provas em face de outros envolvidos na ação descortinada pelas apurações. Gente, isso aqui que ele está falando foi em novembro, dezembro de 2022. Nós estamos em novembro de 2024. 2 anos depois. E aqui não existe uma prova de que essas ações foram continuadas. Não existe isso. Até o presente momento. Como se o cara estivesse ainda planejando isso até agora. E aí, não, vamos prender o cara porque ele ainda pode estar planejando isso. Não existe. O que a Polícia Federal diz, basicamente, é o seguinte. Olha, o que ele fez há 2 anos atrás foi muito grave. Vamos prender ele porque senão ele pode fazer de novo. Não sei. E, gente, a contemporaneidade é um dos requisitos da prisão preventiva. Isso aqui foi há 2 anos, mas vamos botar 10 anos atrás. Imagina. Ah, não, em 2014 ele tentou um golpe de Estado. Não, vamos prender ele hoje então. 2024, vamos prender ele hoje, preventivamente. Estão vendo que não bate? Mas enfim, então só sobre essas prisões preventivas, eu achei descabidas, né? E preocupa, porque ainda existem outros inquéritos. Tá? Ainda existem outros inquéritos. Até porque o relatório do inquérito da tentativa de golpe foi entregue hoje. Mas esses militares aqui, provavelmente eles vão ser ouvidos ainda, tá? Em algum lugar. Então, será que foi uma prisão para forçar uma delação? Não sabemos, né? Mas, beleza. Então é isso, gente. Então é isso. Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal. Eu esqueci de falar isso de novo no começo do vídeo, mas se inscrevam no canal. Eu vou fazer o máximo para trazer para vocês aqui a leitura do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Tem mais de 800 páginas. Esse aqui foram 200 páginas, eu já fiz mais corrido possível, mas assim, provavelmente esse relatório da Polícia Federal da tentativa de golpe vai ser, eu vou ter que dividir ele em alguns vídeos, mas se inscreve, curte, manda like, clica em sininho, comenta. Vamos construir o canal juntos, gente. Vamos construir o canal juntos, tá? Vamos crescer aqui. Eu sei que o vídeo de hoje, gente, pode ter ficado um pouco monótono. Mas é porque eu estou tentando trazer para vocês a informação aqui do que a Polícia Federal colocou. Entendeu? Não adianta eu trazer para vocês, você vai debater sobre política, a gente vai conversar aqui sobre atualidade, eu trago para vocês nada, assim. Não faço a leitura do que foi dito, do que foi colocado pela Polícia Federal, falo só do que eu ouvi na Globo News. Não adianta, vocês também não vão querer isso, né? Vão querer uma parada mais séria, mais técnica. Eu acho que é isso que vocês querem. Se não for isso também, comenta aqui e a gente toca o barco, fica só criticando mesmo, só sapatando mesmo o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, etc e tal. Né? Se quiser ir por esse caminho, a gente vai por esse caminho, gente. Beleza? Tamo junto, gente. Até a próxima.